Começando mais um programa Ico Thomas Show. Toda semana, entrevistas inéditas e exclusivas com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivari Sleep Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com apoio de Kia São Motors, Bertrand e Massas Romena. Hoje o Ico Thomas Show está na Serra. Viemos até Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, e fomos muito bem recebidos na Casa Valduga. O programa de hoje, tenho certeza que você vai amar. Vamos falar de tradição familiar, vinhos, espumantes e propósito. Bom programa! Tudo bem, pessoal? Começando mais um Ico Thomas Show. Hoje estou em um lugar muito especial, aqui no coração do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Estou aqui na Casa Valduga, amigos, e vou entrevistar seu Eduardo Valduga, que é diretor aqui do Grupo Família Valduga. Estamos num lugar emblemático. A primeira vez que eu entrei aqui, eu já senti uma energia. Esse lugar tem vida própria. Nós vamos explicar um pouquinho mais onde estamos, mas você, quando vier aqui à Casa Valduga, vai conhecer esse lugar e vai me ligar, dizendo: Ico, tu tinha razão. Eduardo, muito obrigado por me receber aqui. Eu estou me sentindo em casa, né? Desde a primeira vez que eu vim aqui passear, eu já me senti em casa. E agora, conversando contigo, estou me sentindo melhor ainda. Obrigado por estar aqui não, tu que está me recebendo, né? Mas onde estamos, que local é esse, antes de começarmos a falar da história da família Valduga? Antes de mais nada, Ico, seja muito bem-vindo à nossa casa, seja todos bem-vindos, os nossos telespectadores do Ico Show. Aqui, Casa Valduga é a casa de toda a família. Nós estamos hoje plantando, ou seja, melhor, difundindo nossas raízes de família no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Antiga colônia, né, de imigração italiana, hoje já é um dos municípios mais importantes na produção do vinho brasileiro e do turismo de experiência. Que maravilha! E esse local, especialmente aqui com essas barricas, eu até anotei aqui, Cave das Barricas. Quando eu vim visitar, tinha um canto gregoriano. Explica um pouquinho deste ambiente aqui, que é muito especial, né? O desenvolvimento da empresa se deu entre gerações, começou lá há muitos anos atrás, passando de pai para filho, né? E a empresa foi se moldando de acordo com as oportunidades. Hoje, se você olhar o Grupo Família Valduga, as edificações, ela tem formatos e materiais diferentes. E você vai pensar assim: poxa vida, o arquiteto não entendeu muito os elementos. Não, é que na verdade isso aqui faz parte da história, do tempo, a história da família, que cada pedacinho foi, vamos dizer assim, hoje é testemunha daquele momento, do seu crescimento e das oportunidades que ali surgiram. Lá de 1875, onde tudo começou, né? 1875 foi a imigração dos Valduga, dos imigrantes italianos, nessa terra abençoada. Vindo da Itália para cá. Da Itália para cá. Né? Foram muitas, nós estávamos até agora falando com o pessoal de vídeo, né, para nós fazermos uma jornada dessa. 150 anos daqui a pouco. 2025, 150 anos, estamos nos preparando para isso. E essa parte aqui, hoje situada, o nosso templo do vinho, o templo dos nossos barris de carvalho, onde aqui ficam guardados os melhores vinhos da família, que ficam repousando, ficam amadurecendo nos barris de carvalho. Nós temos barris de carvalho de diferentes jardins, de diferente torra, e variedades diferentes. Mas sobre o vinho corresponde muito pouco. Corresponde pela energia que a família depositou aqui. Então a gente tende a, vamos assim, tocar o coração das pessoas pela energia que foi depositada nesse espaço especificamente. Eu escutei uma frase
que até usei na minha rede social, que neste local aqui, nessa Cave das Barricas, a gente pode sentir, eu achei muito emocionante e forte isso, que aqui é o lugar que a gente pode sentir os anjos te tocando. É algo incrível isso, né? A gente sente uma energia desse lugar, né, Eduardo? E são crenças, né, que a gente não fica discutindo sobre a fé de cada um. Mas nós convocamos todos da família a trabalhar, tanto os que estão aqui e outros que estão num plano melhor do que o nosso. Então, toda vez que passam as pessoas aqui, a gente convoca a nossa família para tocar com carinho as pessoas que vêm até aqui. Que sensacional isso. Amigos, e é algo realmente incrível todo o passeio que a gente consegue fazer aqui, mas desde o momento que tu entra na propriedade, tu sente sim uma vibração, uma boa energia de pessoas que faziam e que fazem o que gostam e sabem fazer. Um trabalho com honestidade, a gente sente aqui em todo local a família, que eu acho que isso a gente tem que resgatar. A família é tão importante isso, né? A gente está vivendo num mundo assim tão rápido, com tudo tão rápido, né? Muitas vezes na casa um celular, outro assistindo televisão, e eu acho importante, eu noto que aqui se resgata, claro, além de experimentar e saborear vinhos, espumantes e sucos maravilhosos, chás, tu sente a família presente em cada passo que tu dá. Eu sinto isso muito aqui, Eduardo. Isso nos faz suspirar profundo, né? Porque talvez seja um dos grandes atributos da Casa Valduga existir, da família Valduga existir. Bom, Ico, quando você vem para cá e a gente está convidando a família Ico, a família brasileira a vir nos visitar, e quando chegando aqui é um impacto importante para uma região do interior, para uma região que já tem quase 150 anos de imigração italiana, e a gente entende que as missões, vamos lá, o crescimento é uma empresa, né, ela é uma empresa privada que gera resultados, que gera desenvolvimento de pessoas. Tem pessoas aqui que estão há 40 anos com nós trabalhando, e nós não estamos pensando em, vamos dizer assim, uma atualização da equipe. Não. Nós vamos até o final porque a gente se preocupa com as pessoas no início, meio e a continuidade, né? Porque é um estilo de vida ser Valduga. A gente quer introduzir um estilo de vida e, claro que as demandas, as performances do dia a dia, de vir aqui talvez de certa forma rápido, conhecer o Vale dos Vinhedos, conhecer várias vinícolas, que tem várias vinícolas lindas para conhecer, a gente acelera demais. E a gente não pode esquecer aquilo que mais é importante como valor, que é a família. Que no final das contas, diante das adversidades, quando a gente está enfrentando alguns problemas importantes, a gente sempre volta o olhar para dentro de casa. Porque talvez lá fora a gente esteja desamparado, ou nossos entes queridos já estão na correria, e quem fica de fato para nos acolher é a família. Então, é essas verdades que trazem o valor da continuidade do projeto. Hoje, Ico, eu, como membro dessa história toda, membro número X de 500, somos 500 o número de envolvidos no projeto Família Valduga. 500 pessoas. Então, eu, número X, ainda não me lembro qual é o número da minha parte como funcionário, né? Tenho a grande representatividade de continuar sem nunca o sucesso prejudicar o relacionamento da família. Nenhum sucesso do Grupo Família Valduga pode ser maior do que o respeito da própria família entre ela. Então essa é uma das grandes missões como profissional e membro dessa história. Paixão, né? Seriedade, trabalho duro, mas sim esse clima de família que a gente sente quando chega aqui. Trabalho é um sinônimo mais usual, tá?
mas a palavra que nós temos não é trabalho, é propósito. Propósito, sensacional. Acabou quando se compreendeu o sinônimo que substitui a palavra trabalho usada corriqueiramente, né? Então a gente diz assim, propósito, por que o nosso time vem aqui? Então a gente descobriu, eu tenho o meu propósito, né? Que é construir um grupo de pessoas que são apaixonadas pelo que fazem e tornar essas pessoas membros melhores de uma sociedade e um país que quer crescer. Aí está o propósito. Então todas as pessoas que aqui adentram nesse projeto vão aos poucos se sincronizando ou se sintonizando com a vibração Valduga. O que Valduga nasceu para quê? Para elaborar vinhos? Não. Eu acho que ela usa o vinho como um meio para alcançar o objetivo de transformar pessoas incríveis, pessoas que modificam o mundo para melhor. Sensacional, Eduardo. Eu estou gostando muito de conversar contigo e algo que eu acho muito interessante, eu acho que isso também, se posso dizer, é um dos segredos do sucesso. A gente vê verdade e amor no que tu fala. Tu fala realmente, a gente vê que tu está falando exatamente o que tu sente. Isso é importante, né? É que eu não trabalho. É? É que eu não trabalho. Eu acordo de manhã cedo com propósito. Propósito! Né? Então, quando o propósito está claro, ele gera um compromisso maior em alcançar o resultado. Hoje, o desafio, a gente vai pegando exemplos do que já existe mundo afora, de, por exemplo, assim, também não existe um grupo econômico, um grupo de executivos, enólogos, nosso time, que concorda um com o outro todos os dias, todas as coisas. A discórdia de ideias, ela é necessária para o debate. Então, uma família, quando se diz que uma família italiana, quando está discutindo, parece que está se matando, né? É um sentido figurativo do formato. Vocês viram que até agora comecei a conversar contigo. Se o pessoal do backstage amarrar minhas mãos aqui, eu não sei conversar, eu acho. Né? Então é uma questão provavelmente de que eu preciso mexer as mãos. E o tom, né? O volume de voz. Então a gente sempre está com dois degraus acima. É verdade, mas não Eduardo. significa que a gente quer impor mais, não é característica. É verdade. E claro, hoje a gente já usa uma linguagem mais carinhosa, né? Mas imagina antigamente. Por exemplo, antigamente meus tios, meus avós, né, discutindo, se ouvia de quilômetros. Aí tu conclui, nossa, tá uma situação tensa. Não, só estão debatendo. Só estão conversando. Só estão debatendo se nós vamos processar essa uva ou nós vamos guardar essa uva. Então essas são as grandes características. Porque eu sempre falo para o meu time, vinho por vinho, todo mundo tem vinho. E o que a Valduga tem de diferente, né? Então são esses elementos que eu venho falando para você, principalmente do propósito. Sensacional! Hoje estou aqui, amigos, na Casa Valduga, Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, entrevistando esse sujeito simpático, querido, competente, seu Eduardo Valduga, que é diretor do grupo Família Valduga. Eduardo, eu queria que tu me contasse assim, a tua primeira lembrança com suco, com teus familiares com vinho, já que tudo começou lá em 1875, vou dar uma breve retrospectiva da chegada, depois do teu avô, né, seu Luiz, Dona Maria, e vamos falar sobre os produtos, mas temos outros programas ainda, porque o assunto passa muito rápido, né, Eduardo? Há 150 anos a gente está fazendo um milagre contar essa história. 150 anos de tradição, né? Mas falar de um passado, da infância, todos nós aqui, eu acho que é enaltecer aquelas coisas boas. É verdade. Ninguém vai lembrar daquele tombo feio que deixou uma cicatriz imensa na perna direita ou na esquerda. É verdade. Mas vai lembrar sim daquele dia que recebeu a bola, né? Ou chegou na festa em casa e tinha um bolinho
na festa de 5, 8 anos. Eu acho que é isso que é as grandes lembranças. É verdade. E a nossa, eu posso dizer que a minha infância dentro da vinícola foi um parque de diversões. Eu imagino. Foi um parque de diversões sobre a criatividade infantil, né? Minha família vem de uma condição de um trabalho muito árduo, de uma condição, uma estrutura econômica bem humilde, porque meus ancestros vieram fugitivos da miséria, da pobreza, chegando aqui, né, adentraram ao Vale dos Vinhedos, foram sorteados por um lote de terra, tiveram que pagar um valor de 100 mil réis, com tanto por cento de juro ao ano, né, ao ponto em que a vitivinicultura e o comércio era o escambo, era a troca, era aquela coisa de vizinhança, de comunidade. Aos anos 80, não vamos falar sobre isso porque senão a gente declara muito a idade, né? Nos anos 80, então, quando a gente vem participar dessa jornada, até os anos 90, então aquele descobrir aqui era um campo, né, o interior de Bento Gonçalves, não tinha o acesso pavimentado, não tinha essa ligação interdistrital formada com tanta ênfase como hoje. Então era um legítimo parque de diversões para nós. Nós andávamos correndo nas ruas sem problema de trânsito, o chão era de terra, as estradas eram de terra, tinha escolas no interior até a 4ª série. Então nós estudamos até a 4ª série, depois tivemos que ir à cidade. Eu, quando fui para a cidade, parecia que eu era de Japão, vamos dizer assim, né? Porque eu já falava outro idioma. Assim, eu tinha um acento muito forte. E foi uma das melhores passagens, era que quando eu fui para a cidade, na época não tinha o tal dos adjetivos do bullying hoje, né? E aí me classificavam como um colono, né? Colono é o colonizador, imigrante, né? Mas porque ele tinha um acento muito forte. E você está vendo que eu também carrego ainda o tom, a tônica da minha palavra, né? E diziam se eu não tinha problema, ficavam me perguntando se eu não ia ter grandes problemas futuros com essa desqualificação. E eu sempre respondi, não, eu sou o único da sala de aula que dirige o trator, né? Ah, isso aí que legal! E essas coisas gostosas, assim, que foram os parques de diversões. Todo o Vale dos Vinhedos, na minha infância, juventude, já estava repleto de vinhas. Tudo aqui, a paisagem já estava formada. Então, eu já nasci no momento de ouro do Vale dos Vinhedos, onde as vinhas já estavam, já tinha fenavinho, nós tínhamos as festas de comemoração da cidade. Aqui, então, por exemplo, assim, nosso italiano é aquela missão de transformar. E o festejar é relativamente pequeno, mas o produtivo de estar ao meio com a família, processar as uvas, baixo da chuva, correndo. Olha, essas fases foram as melhores da minha vida, tenho certeza. E talvez por isso, Ico, eu voltei da Argentina quando eu tive em missão de me aperfeiçoar como técnico enólogo, né? Como enólogo. E quando eu voltei para casa, já estava numa situação super confortável na Argentina, com grandes amigos, já empregado, trabalhando muito bem com grandes nomes, grandes marcas. Quando eu voltei para casa, foram essas coisas que disseram, não, o valor da gratidão pesou mais. E aí eu disse, não posso deixar assim para olhar exclusivamente para o meu umbigo. Eu preciso devolver um pouco como forma de gratidão a tudo que eles fizeram por mim. Sensacional, sensacional. Como é bom te escutar, Eduardo, como é bom escutar histórias assim. Eu gosto de história de família, eu gosto muito desse tipo de assunto. E quando eu cheguei aqui na Casa Valduga, a gente estava combinando essa entrevista lá atrás com o Lucas, com o Arthur, com a equipe, né? Eles falaram, tu vai gostar de conversar com o Eduardo, porque o Eduardo tem histórias boas, Nem começamos, né? Nem começamos. O Eduardo, tu morou algum tempo na Argentina, até tu trabalhar aqui na empresa, né? Demorou, mas tu passou por todos os processos aqui, claro, né? Aqui todos, na empresa, né?
um dos grandes empregos meus dentro da empresa era o garçom, né? Onde Sim. começou a me aproximar das pessoas. Sim. Né? Ganhava gorjeta, Claro. ganhava uma boa gorjeta, comecei a comprar minha bicicleta, comecei a comprar minhas coisinhas. Então, nós tivemos, o Grupo Família Valduga passou também por um conto de fadas. Nós temos um conto de fada para contar um dia em um capítulo um pouco mais extenso, um pouco mais cheio de detalhes, porque vale a pena. Nos anos 90, nós tivemos uma história muito triste de quase uma falência do projeto, né, economicamente, por uma etapa Brasil. Depois veio uma grande salva e nesse momento eu estava meio deslocado dentro da Casa Valduga, porque era sempre aquele menino de campo, né? Queria fazer muita coisa, mas eu descobri que na enologia, segui como enólogo, e eu também escutava, sabe, com aquele negócio de uau, enólogo. Era como se tornar o piloto da NASA. Tipo assim, uau, ser enólogo era um estar, era uma coisa distante, assim, aquela coisa muito especial. Eu quero ser enólogo. Aí descobri que quero ser enólogo, descobri que já tinha grandes enólogos brasileiros, de outros colegas, outras vinícolas, que já tinham sido formados na Argentina, na cidade de Mendoza. Sim. Então eu peguei R$250, um par de tênis, uma calça, uma camisa, algumas roupas, algumas cuequinhas e fui embora. Com o dicionário de espanhol. Sensacional! E fui para a Argentina me formar em enólogo. Sensacional. Foi essa história. Quase 8 anos depois, já estava num mundo bem diferente lá, né? Já dominando os amigos, cheio de coisas boas para fazer. Fomos a primeira vinícola a trazer o propósito de colocar um DNA na produção dos vinhos. Fomos lá, escolhemos nossos vinhos, as uvas, produzimos nosso vinho, engarrafamos, colocamos nosso rótulo, nossa etiqueta e trouxemos para o Brasil. Foi a primeira vinícola a trazer esse conceito de fazer com que o nosso cliente viajasse o mundo pelas nossas mãos, né? E estamos dando continuidade. Hoje o Grupo Família Valduga tem uma amplitude bem grande na questão das potencialidades de produção mundo afora, tanto no vinho, já como a cerveja, o cosmético, os alimentos, que também faz toda a praça, toda essa família de oportunidades e soluções para o nosso cliente. Pessoal, incrível papo, eu tenho certeza que vocês estão gostando também. Estou hoje aqui conversando com o Eduardo Valduga, que é diretor do Grupo Família Valduga. No programa da semana que vem, vamos falar muito sobre vinhos também, sobre esses filhinhos aqui maravilhosos, né? Esse programa já está quase encerrando, mas eu queria perguntar, Eduardo, se tu tem ainda algum sonho, porque a gente vê, quando está conversando contigo, que teus olhos falam, né? Se tapar a boca do Eduardo e deixar os olhos falar, tu vai entender o que ele está falando, porque os olhos do Eduardo sai pela falam. cabeça. Não, teus olhos falam, assim, de tanta emoção e verdade que tem no que tu faz. Mas eu sei que tu é um inquieto, assim, tu está sempre querendo fazer projetos maravilhosos, tu também, né, com rótulos, tu fala o que tu acha legal. Eu acho interessante que tu joga em todas as posições, isso é incrível. Mas tu tem algum sonho ainda? O que tu pensa em fazer? Dois grandes sonhos que eu posso dividir contigo aqui fácil, né? O primeiro sonho é que eu, junto com a família Valduga e toda a família da vitivinicultura brasileira, nós trabalhamos em conjunto para botar o nosso nome nos livros da história do vinho mundial. Sensacional. Que o Brasil seja condecorado como o melhor produtor de X produto que a gente vai decidir juntos, em conjunto com a viticultura. E quando daqui 100 anos, os filhos, nossos netos, os teus sucessores vão estar fazendo aqui entrevista que o avô disse, o nono
entrevistou os caras que não eram nada. E hoje estamos entrevistando nós que somos tudo. Sensacional, né? Isso. Então, o Brasil precisa, nós gostaríamos de marcar a vida do Brasil mundo afora. E o segundo sonho é a sucessão, né? Que hoje seja sucedido, porque foi muito difícil, né? Existe muita doação e o custo para tu assumir alguns papéis, eles são muito caros. E nós não estamos falando de custos financeiros, nós estamos falando de outros custos. Então, e que a sucessão desse projeto, a sucessão desses sonhos, seja passada para outras pessoas. Não necessariamente com o mesmo sobrenome, mas com o mesmo amor, né? Então, com o mesmo propósito. Mesmo propósito, exatamente. Então, esses são os dois grandes sonhos que eu acordo de manhã cedo e vou atrás deles. Amigos, estamos encerrando o programa de hoje, mas semana que vem o programa vai ser daqui da Casa Valduga. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer muito, Eduardo, por me receber aqui. Me sinto muito acolhido quando estou aqui. Olha, não vou mais querer voltar a Porto Alegre, viu? Me sinto muito acolhido. Até daqui a pouco o pessoal aí vai começar a sentir o perfume, o aroma da sopa que estão preparando para vocês. Ah, maravilha! Aí eu duvido vocês querem sair mesmo daqui. Pessoal, voltamos então semana que vem com o simpático Eduardo Valduga aqui no Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Fiquem com Deus. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com o apoio de Kia São Motors, Bertran e Massas Romena.